Penso, logo existo. Aposto com você já escutou isso em algum momento da sua vida e faz total sentido. E aí hoje eu estou aqui para a gente fazer uns leves questionamentos a respeito dessa frase. Você já notou que a gente é ensinado desde muito cedo que a gente precisa aprender a pensar por si mesmo, que a gente precisa se desenvolver enquanto mentalidade, que a gente precisa pensar de uma maneira mais positiva, mais otimista, que a gente precisa ter um mindset de sucesso. A gente é ensinado de todas as maneiras possíveis quanto o pensamento, a capacidade de pensar é importante. Eu não tô aqui para levantar um questionamento. Será mesmo? Por que será que a gente tem essa ideia suprema sobre a capacidade de pensar? Eu já dou um spoiler aqui. Nisso também mora um grande perigo. Talvez a dor psicológica, a dor de muitos pacientes que eu atendo todos os dias. E é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. É óbvio que é extremamente importante que a gente desenvolva raciocínio lógico, pensamento racional, aprenda a ter também pensamentos otimistas. É muito importante. Mas, como uma boa psicóloga ACT, melhor dizendo, eu preciso te dizer que você é muito mais do que a soma dos teus pensamentos. E por vezes você acreditar que você é os teus pensamentos, você está sofrendo muito, você está muita dor psicológica. E eu queria te ensinar um pouquinho sobre como que eu faço então para não me reduzir aos meus pensamentos. E aí, eu queria começar contando a ideia de dois eus. Como assim, Milena, dois eus? Sim, hoje a gente entende que a gente tem dois selves. Selves é como a gente se refere ao nosso eu. Existe um self, ele é muito tagarela, que eu gosto de chamar de mente. Esse self, ele fala o tempo todo. Ele não para de tagarelar nem um minuto do dia. E mais, ele tem uma rádio. Ele, né, construiu ali no espacinho dele uma rádio que fica tocando o dia inteiro músicas e previsões que carinhosamente a gente pode chamar de rádio ruínas e trevas. Porque ele tem uma capacidade gigantesca de imaginação e ele cogita os piores cenários possíveis. Então esse eu falante, ele fala o tempo todo, ele avalia o tempo todo, ele julga o tempo todo, ele tá o tempo todo, ele não para. E ele tem uma rádio chamada Ruínas e Trevas. Então, querido inscrito, querido paciente, querido seguidor que está aqui me assistindo, não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com os seus pensamentos catastróficos. Digo mais, está tudo bem com o seu funcionamento, porque estranho seria se você não estivesse catastrofizando algumas situações por aí. Porque afinal, lembra que no vídeo anterior eu contei que essa é uma capacidade da mente que evoluiu há muito tempo e que foi selecionada pela nossa história evolutiva há muito tempo. E que quão importante ela é ainda hoje e foi importante para a gente chegar onde a gente chegou. Então, se você não está catastrofizando aí, não está pensando algumas coisas meio trágicas de vez em quando, cuidado, porque o esperado é que a gente, sim, tenha uma rádio aqui que não para de tocar cenários catastróficos. Mas não é só esse self que existe, não. Existe um self que é um self observador. E esse self, eu gosto de chamar ele da nossa parte mais sensata. Ele é sorrateiro, ele observa tudo, ele sente, ele sabe que você está pensando, ou seja, ele é quem observa os teus pensamentos, é ele que sabe quando chega uma emoção. Quando os meus pacientes eles vêm para a sessão e eles me relatam tudo o que aconteceu e que eles tiveram pensamentos assim, assim, assado, eu digo, nossa, como que você sabe disso? Claro, porque você estava lá. Eu sei porque eu estava lá. Essa parte que observa os pensamentos. É como se fosse um olho por detrás de tudo isso. Um observador.
consciência. Então, existe um self falante, que é a nossa capacidade de linguagem, que, por exemplo, eu estou usando agora para poder elaborar essa aula, para poder conversar com vocês, mas também existe um self que observa tudo que está acontecendo aqui agora, que observa o desconforto de estar sentado na cadeira, que observa a minha voz, que observa os sons ao redor, observa tudo ao mesmo tempo. Ele está sempre aqui. E sem esse self que observa tudo, que é a nossa consciência em termos mais neuropsicológicos, a gente não poderia ter flexibilidade psicológica. Então faz todo sentido a gente colocar mais o nosso olho para esse self que observa, tá? E aí eu queria fazer um exercício com você para você poder acessar agora aí na sua casa o teu self observador, esse self sensato, esse self que tudo vê. Eu queria que tu parasse por 10 segundos, fechasse os teus olhos ou olhasse em direção ao chão, inclinando o seu olhar para você num ponto fixo. E apenas repare em todos os sons que te cercam agora. Vai lá, 10 segundinhos. Agora, novamente, eu quero que você repare em todos os sons ao seu redor. Só que dessa vez, enquanto você repara, eu quero que você repare que você está reparando. Eu quero que você tenha consciência de que você está reparando os sons ao teu redor. Pausa aí o vídeo se precisar, volta ao exercício, pausa, faz o exercício aí. Quero te mostrar hoje essa parte de você que talvez você nem está acessando. Parte de você está consciente de tudo que você vê o tempo todo. Tu percebeu isso? Que tem uma parte de você que está o tempo todo atento ao que você ouve, ao que você sente, ao que você cheira, ao que você pensa, ao que você sente, ao que você faz, ao que você degusta. Tem uma parte tua que está o tempo todo aí. E a gente precisa exercitar mais essa parte observadora. E eu já vou te explicar por quê. Mas antes disso, como uma boa terapeuta ACT, eu quero contar uma metáfora. Para a gente fazer a analogia do self que observa e do self falante, eu quero que a gente pense no céu. O céu, concorda comigo que ele está sempre lá? Que ele não muda. Faça chuva, faça sol, dê temporal, nuvem carregada, pouca nuvem, dia ensolarado, não importa, ele está sempre lá. O que muda são as nuvens, é o clima, é o que transita por esse céu. Concorda comigo? E esse é um exemplo, uma metáfora ótima para a gente explicar o que é o self-observador e o self-pensante. Porque o self-observador, ele nunca muda. Ele é como o céu. Ele está sempre lá. E o self-pensante, a nossa parte que fica o tempo todo aqui falando, são as nuvens. Tem dias que tá muito carregado esse céu, que tá cheio de nuvem, que você não consegue nem ver um filete do céu. Mas concorda comigo que se a gente conseguir sobrepor, a gente conseguir subir e colocar a nossa cabecinha para cima das nuvens, a gente vai conseguir ainda assim enxergar o céu. Ele tá lá, tá estático, ele não muda. Não importa quanto pensamento esteja passando por aquele céu, não importa quantas nuvens estejam transitando, o céu sempre está lá. Ele não muda. Olha que interessante que essa metáfora é ótima para a gente entender essas nossas duas partes. A consciência que não muda, que ela tá ali, ela é atenta, ela é observadora, ela é curiosa, ela não julga, ela só aqui, ó. E aí, pra gente contextualizar um pouco mais esse self observador, esse eu observador, eu gosto de chamar, eu apelidei esse meu self de Milena Sensata. Milena adulta saudável. Na terapia do esquema tem um adulto saudável, para mim o eu observador é o adulto saudável. Por quê? Porque ele não é bom nem ruim. Ele não julga, ele não pensa, ele não tem som, ele não fica tagarelando o tempo todo no nosso ouvido,
ele só observa. E sabe por que é tão importante a observação? Porque ele promove a abertura. E quando a gente fala de ACT, quando a gente fala sobre viver uma vida significativa, sobre conseguir se dirigir a uma vida valiosa, mesmo na presença de desconfortos, concorda comigo que o que mais a gente vai precisar exercitar é a abertura? Um exemplo básico, eu preciso estar aberta ao desconforto de ir para academia, eu preciso estar aberta ao desconforto de me deslocar até lá, de colocar uma roupa, de fazer o exercício físico em prol de cuidar da minha saúde. Se eu não tiver a abertura, se eu não me abrir para esse desconforto, para eu observar que ele está ali, sem querer brigar com ele, sem querer que a preguiça vá embora, sem querer brigar, eu não consigo ter uma ativação comportamental para me dirigir em relação àquilo. Por quê? Porque o self-observador, ele nos permite ter um pequeno espaço de delay para tomar uma decisão mais coerente com a vida que a gente quer viver. Porque é como se o self-observador, ele colocasse as cartas na mesa. Ele coloca as cartas na mesa e agora você tem olhos para enxergar. Porque se você tá muito ali naquele bolo com os teus pensamentos, você só reage. Você vai no impulso, você é impulsivo. Você não tem esse olhar sobre aquilo que está acontecendo para pensar, putz, mas se eu fizer isso vai dar aquilo. Porque o self-observador, ele é como se ele desembaralhasse, ele coloca tudo num grande quadro, grande, branco, assim, e você vai conseguindo ver o que essa ação leva a essa. Ele não julga, ele não fala, ele só clareia, ele só amplia, ele deixa as coisas visíveis, porque você se permite enxergar. E aí, enxergando, eu crio esse pequeno delay para eu conseguir tomar uma decisão mais assertiva com a vida que eu quero viver. Isso não é fenomenal? E outra, essa nossa parte do eu está sempre pronta. Ela não precisa ser treinada. Ela é o que ela é. Ela não precisa ser desenvolvida. A verdade é que você não acessa essa parte, mas ela tá ali prontinha para você acessar. Se você fizer o exercício anterior que eu passei aqui, sobre prestar atenção nos sons, tu vai ver que esse eu já tá aí, prontinho. Só basta tu acessar, lembrar de acessar ele. E uma coisa legal, mesmo com a nossa idade avançada, mesmo diante de uma dor, de um adoecimento, ele continua lá. E, inclusive, ele repara a dor, ele repara o adoecimento. Ele repara tudo, ele sabe tudo que está acontecendo com você o tempo todo. E ele está sempre conosco. Já parou para pensar que aonde você for, você leva o teu self-observador, o teu eu sensato. Então, esse eu, né? Esse eu mais evoluído que a gente pode brincar aqui. E ele pode ser um porto seguro. Eu, quando fui, né, trabalhada na terapia do esquema, quando eu fiz terapia, para mim era um porto seguro saber que eu estava com a minha adulta saudável e eu poderia acessá-la em qualquer momento. Nossa, isso é tão reconfortante. Eu me sentia amparada por mim mesma. É fenomenal. E eu gosto de finalizar falando desse eu observador, que ele é como se fosse a nossa presença. E quando a gente está presente na nossa vida, ou seja, a gente está mais atento no momento presente, a gente consegue sentir ainda mais essa presença, a gente se sente vivo porque a gente acessa essa nossa integralidade, né, de quem eu sou, porque a gente esquece dessa parte que também faz parte do nosso eu. A gente pouco acessa eles, né? E a gente se sente mais conectado com a nossa vida por consequência. E aí, Milena, no dia a dia, como que isso funciona? Vou te dizer que a gente tem relances do eu observador durante o nosso dia a dia. Por quê? Porque na maior parte do tempo ele é ofuscado pelo nosso eu falante. E tá tudo bem, por quê? Porque a gente precisa do nosso eu falante. Agora, por exemplo, eu tô muito mais no meu eu falante, meu eu pensante, o meu eu raciocínio lógico, porque eu tô precisando montar uma aula. Mas à medida que eu estiver na sessão com o meu paciente, é muito interessante que eu utilize do meu eu observador também, em parceria com o meu eu falante. Por quê? Porque eu preciso ter sensibilidade com o meu paciente para entender a necessidade dele, para entender por qual caminho eu sigo. E às vezes eu preciso também colocar as cartas na mesa. Eu adoro essa definição. Essas cartas na mesa que o self-observador nos ajuda a ter. Essa clareza, né?
Então a gente não vai ficar em um estado de self-observador o dia inteiro. Isso é impossível. Mas a gente consegue ter relances para poder fazer ações mais, para poder ter ações mais assertivas no nosso dia a dia, para a gente conseguir se direcionar com mais assertividade em direção à vida que a gente quer. Porque se a gente vive no automático do eu falante, a gente pode ir para qualquer lugar, concorda? Tá? E aí, da perspectiva do eu observador, é como se você assistisse a todos os dias, através dos teus pensamentos, um documentário sobre a tua vida. Cara, esse exemplo eu acho fenomenal também. Tô usando muito essa palavra, né? Vou ler aqui, ó. Da perspectiva do eu observador, você assiste todos os dias um documentário da sua vida. Essa série de pensamentos, essa enxurrada de pensamentos, na verdade, é uma construção de episódios de um documentário que é o documentário da sua vida. E esse eu falante, né? Agora a gente pode dizer que além dele ter a rádio Ruína e Trevas, ele tem esse episódio aí na TV, né? Esse programa que é o documentário da vida da Milena. E todos os dias ele começa a me contar através de memórias que eu tive, de lembranças, de pensamentos catastróficos, de pensamentos do passado, de arrependimentos, de expectativas. Ele vai me contando histórias da minha vida. Ele vai me contando. E qual que é o problema? É que o self falante, essa mente falante, ela tenta te convencer que você é esse documentário. E eu tô aqui para te dizer que você não é esse documentário. Por quê? Deixa eu te contar uma metáfora. Imagina, você sabe que eu tenho um grande sonho de conhecer Nova York, né? Imagina que eu vá para Nova York, eu não, né? Que faça um documentário sobre Nova York. Vão lá e documentam tudo. A comida, o Empire State, vão lá e gravam os episódios, os lugares onde a série Gossip Girl foi gravada, porque eu tenho um grande sonho meu conhecer esses lugares. Vai lá, grava o Met, vai lá, grava o colégio, que é onde eles estudaram, tudo, bem bonitinho. Gravam tudo. Um documentário, assim, riquíssimo. Mais de 60 horas de gravação. E olha que 60 horas de gravação é coisa, viu? Bem documentadinho. E aí eu te pergunto, é igual a eu ter uma experiência direta com Nova York? Eu vou conhecer Nova York pelo documentário como eu conheceria se eu fosse para Nova York? Através desse documentário eu vou ter a possibilidade de sentir o clima de Nova York, a textura dos alimentos de lá, o gosto dos alimentos de lá. Eu vou ter a sensação de subir as escadas do Met. Eu vou ter a sensação de estar percorrendo pelos corredores onde a Blair e a Serena percorriam. Será que eu vou ter a experiência integrada disso? Não, eu não vou ter. E é aí que mora o perigo de você se identificar tanto com os teus pensamentos, de você achar que você é o teu documentário, o documentário que a tua mente te conta aqui todos os dias. Porque é um filete, é uma parte, mas não é tudo. Mas a verdade é que nós nos reduzimos a isso, ao que pensamos sobre nós mesmos. E aí agora você entende o perigo de nós pensarmos, como lá no início do vídeo eu falei, penso, logo existo, eu sou os meus pensamentos, eu preciso aprender a desenvolver meu pensamento, porque daí eu vou me desenvolver. Olha o perigo disso. Porque a gente não se reduz aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são uma pequena parte do nosso eu. Assim como o documentário vai me ajudar muito quando eu for para Nova York. Mas a experiência completa de conhecer Nova York vai ser o documentário mais a experiência do momento. E concorda comigo que ainda que eu viaje todo ano, a cada 6 meses para Nova York, assista documentários, ainda assim eu não vou ter a experiência completa do que é conhecer Nova York. E aí aqui a gente entra muito numa questão filosófica, né? Então, assim, quem somos nós? E talvez a resposta para essa pergunta seria um vídeo, um livro, talvez a gente nem tenha resposta suficiente para essa pergunta. E aí aqui eu uso a ACT ao meu favor também. A gente talvez tenha que lidar com a incompletude de saber o que somos.
Mas para não te deixar saindo desse vídeo em crise existencial, eu quero te dizer que você é a combinação do teu eu falante, dos teus pensamentos, do teu documentário diário, com o teu eu observador, a experiência, a integralidade de estar presente na vida, e o teu eu físico. Esses três formam o que a gente pode dizer por eu, você, quem somos. E encerro esse vídeo falando: cuidado, não te reduza a um documentário, não te reduza aos teus pensamentos, porque daí vem muito sofrimento psicológico. Porque a gente sabe, se você assistiu Divertidamente 2, que a gente tem uma série de ideias sobre nós mesmos. Ideias ok, e ideias que geram muito sofrimento. E agora imagina eu me reduzir a isso. O sofrimento é muito grande. Ok? Comentem aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. Quero te convidar também para fazer parte do meu grupo VIP Apte para a Vida. Por lá a gente fala muito de assuntos como semelhantes a esse. E eventualmente, de tempos em tempos, acontece um aulão gratuito para quem estiver, somente para quem estiver, no grupo VIP. Então, se você quiser ter um aulão comigo ao vivo, onde tu pode tirar as tuas dúvidas, onde a gente pode interagir no tete a tete aqui mais pertinho, este grupo é para você. Entra por lá, me acompanha, me segue no Instagram, Milena, @milenapsi_, e vamos juntos continuar construindo aí flexibilidade psicológica.